Boa noite. Já vamos começar nossa live. Enquanto isso, manda aviãozinho para todo mundo aí. Vou convidando todo mundo para vir para a live de hoje. Deixa eu fixar aqui o comentário da nossa live de hoje, em busca do sucesso. O tema de hoje vai ser Em Busca do Sucesso, baseado no livro Seja Líder de Si Mesmo. Então, vamos começar. Começando a nossa live hoje, todo mundo já vai chamando aí enquanto isso, para a gente falar desse tema que é muito interessante. Esse livro que é extraordinário, esse livro Seja Líder de Si Mesmo. Eu li ele o ano passado e geralmente, inclusive, eu apresentei alguns clientes com este livro, porque é um livro que é o primeiro passo para o sucesso. Esse livro ele traz para a gente o caminho do que fazer para buscar o sucesso. E eu li ele hoje novamente, pela manhã, li todo ele, pequenininho, é um livro pequeno, fácil de leitura e muito gostoso de ler, muito agradável essa leitura que faz a gente lembrar de quem está comandando a vida, onde que está, quem é responsável pelo sucesso. E aí eu quero te perguntar, o que é sucesso para você? Deixa um comentário aí, coloca no comentário. O que é sucesso para você? Qual o sucesso que você tem buscado? Há diversos sucessos. Sucesso familiar, né? Ter uma família sólida, uma família com harmonia, um casamento extraordinário, um sucesso profissional, que você ter aquele emprego que você deseja, a empresa, o seu negócio com lucros. É o sucesso pessoal, de desenvolvimento pessoal, de você sentir bem, sentir realizada. Sucesso financeiro, que é o nosso tema principal. O sucesso financeiro, ter a liberdade financeira, qualidade de vida, tranquilidade financeira, poder de escolha. Porque quando a gente fala de dinheiro, essa questão é a gente ter poder de escolha, é a gente poder viver sem ficar preocupada como vai pagar as contas, é chegar num restaurante e não precisar ficar olhando o cardápio do lado do preço para escolher, é escolher aquele lado que você mais seja atrativo aos seus olhos. Então esse é o sucesso financeiro. Mas muitas pessoas, elas ficam buscando o sucesso nas áreas, em alguma área da vida, e não chegam a esse sucesso. Ou então falam, eu queria tanto ter minha liberdade financeira, eu queria tanto ter um emprego melhor, e fica no queria. Queria é uma palavra que a gente deveria cortar do nosso vocabulário. Né? Quem queria não quer mais. Então eu quero, eu desejo, eu vou ter. Essas devem ser palavras que a gente deve usar em todo o tempo. Então, o que tem feito para alcançar o sucesso? Você tem feito algo para alcançar seu sucesso? Pode deixar no comentário aí, fique à vontade. O que você tem feito para alcançar o seu sucesso? Você tem estudado? Você tem lido? Feito cursos? Nesse momento de quarentena tem uma chuva de oportunidades, né? Tá aí para estudar, cursos, livros gratuitos, muita coisa boa, muita live boa, né? Então, o que você tem feito para alcançar o seu sucesso? Como tem sido a sua mente? Quando você pensa no sucesso, o que vem na sua mente? Vem na sua mente a realização ou os obstáculos? Muitas pessoas, quando pensam em algo que deseja, quando pensam no sucesso, já começam a pensar nos obstáculos. Isso não é para mim, eu não consigo,
Ah, eu não tenho essa oportunidade, eu nasci na família pobre, sou do interior, né? Não dá certo. Isso eu teria que morar numa capital grande para conseguir. E começa a arrumar as desculpas. Você tem colocado desculpas? Quais têm sido as suas desculpas para não ir atrás do seu sucesso? E a gente tem falado nessas lives, né, nas 2 lives anteriores desse mês, falei sobre as crenças financeiras, as crenças limitantes, aquilo que impede a gente de progredir, que muitas vezes são crenças vindas da infância, que são vindas de escola, dos pais que inconscientemente colocam aquela crença em você e te trava de seguir em frente em busca do seu sucesso. Na semana passada, nós falamos dos bloqueios emocionais, né? Tive a presença da Vanelli falando com a gente daqueles bloqueios, o que tem bloqueado a gente de prosseguir, de alcançar o sucesso. Se você perdeu essas 2 lives, elas estão lá no meu canal do YouTube, Daiane Cima. Vai lá no canal do YouTube, se inscreva no canal, não esqueça de inscrever e assista as 2 lives anteriores sobre esse tema. Foram muito boas, um tema que a gente precisa tratar, que é o primeiro passo, né? Então, quando a gente fala de sucesso, se a gente não estiver bem emocionalmente, porque vem assim, e aí? O que tem a ver? Deixa eu ver o Sebastião Melo, né? Todos os dias agradeço a Deus por ter colocado você na minha vida, você é a razão do meu sorriso, dos meus sonhos, significado da minha existência. Que bom que tenho contribuído, né? Isso é muito bom a gente poder contribuir. E esse é o meu propósito, estar contribuindo, transformando vidas. Então, tudo começa na mente. Por que a gente fala isso no sucesso, falar de mentes? Por que a gente tem que pensar nos bloqueios, nas crenças? Porque começa na nossa mente. E tem um conceito bem legal que fala tudo, o pensamento, ele gera um sentimento, que gera a ação e o resultado. Então, tudo começa com o pensamento. E nós podemos controlar os nossos pensamentos. Então, se a gente controla os pensamentos, a gente muda o sentimento e muda a ação e o resultado. E um teste legal disso é você pensar no seguinte: quando você acorda, já aconteceu de você acordar um dia e falar assim, ai, mais um dia, ai, que cansada que eu estou, ai, não estou aguentando mais. E aí o seu dia, aquele péssimo dia, bem cansativo, porque você determinou, seu pensamento começou dessa forma de que seria cansativo. Então, a gente precisa determinar o pensamento, bloquear os pensamentos negativos. E nós somos os únicos responsáveis pelo nosso sucesso, os únicos responsáveis pela nossa realização. Não existe milagre, não tem ninguém para fazer por nós. E aí muitas pessoas com essa questão de desculpas, né, começa e aí o sucesso vai só prorrogando. Eu queria, mas não consigo, eu queria, mas isso impede e vai gerando as desculpas. O sucesso, ele precisa ter uma postura para você ter o sucesso. E como começar a mudar a sua mente? É decisão. Nada na vida da gente é fácil. Mudança de hábito não é fácil, mas é decisão. É você que determina o que você quer para a sua vida. E este livro, né, que é o Seja Líder de Si Mesmo, do Augusto Cury, recomendo todos essa leitura. Ele é bem bacana e ele fala sobre isso, de ser líder de si mesmo, que nós somos os únicos líderes. Nós somos os responsáveis pela nossa vida. E nesse livro ele retrata uma situação de um teatro, onde você fica na plateia ou você é o ator principal. Então, qual tem sido a sua posição? Como ator principal ou como coadjuvante ou como plateia da sua vida? Eu não tenho certeza, Aline, se eu tenho, mas eu vou verificar. E qualquer coisa envio para vocês. Me chama depois e me lembra de verificar para você. Então, a gente precisa pensar sobre isso. Ele retrata a situação onde você começa a ver a sua vida acontecendo. Então, ele relata a história acontecendo da vida e assistindo a vida.
onde tem hora que a gente está ali como principal e como coadjuvante, e como plateia. Mas a gente precisa ser o principal da nossa vida o tempo todo. A gente precisa liderar. Não é porque eu nasci numa família pobre, não é porque eu nasci numa família que não tinha instrução, porque eu nasci eu fui criada sem um pai, minha mãe me abandonou, ou eu tive uma vida com muita dificuldade, eu fui abusada. Não é por causa dessas questões que a gente não pode mudar a nossa vida. Então, a gente não tem como apagar, esquecer o que aconteceu, mas a gente pode mudar. A gente pode mudar a vida da gente, ter uma vida diferente. E aí a gente é treinado para tudo. A gente é treinado para aprender um trabalho novo, a gente é treinado para poder fazer uma comida, várias coisas nós somos treinados. E aí, os pensamentos, nós somos treinados para governar os nossos pensamentos? Não somos treinados para isso. Nós somos treinados para poder guiar os pensamentos. Ninguém ensina. Era algo que deveria ser ensinado também para as crianças, que somos controladores dos nossos pensamentos. A gente não aprende ferramentas para controlar a emoção, né? Às vezes, como é importante você controlar a sua emoção num momento de estresse, num momento de tensão, de raiva. Se você sabe controlar essas emoções, você consegue resolver melhor uma situação complexa. Mas nós não aprendemos. E muitas vezes as pessoas reagem com as emoções de formas absurdas, né? Têm atitudes agressivas porque elas não sabem controlar a emoção. Os pensamentos, eles nos dominam e as emoções controlam a gente. Então, quantas vezes, né, um pensamento, quem já passou por essa situação? Muitas pessoas já passaram, já conversaram com alguém que teve uma situação dessa. Deixa aí no comentário se você já teve uma situação assim. Então, imagina, né, você tá ali com pensamento, pensando que as coisas vão dar errado. Começa a pensar que tá dando errado. E você fica dominado, você fica tenso com aquela situação, né? Você não consegue dormir, você não consegue fazer nada quando você está com um pensamento de algo ruim que pode acontecer, um pensamento de tristeza, um pensamento de angústia. E aí você é controlado por essa emoção, porque o seu pensamento, ele gera uma emoção. Então, se você começa a pensar coisa ruim, você começa a sentir medo, e aí o medo te controla. E é interessante como que isso, eu acabo de lembrar de uma situação da minha adolescência. História besta, assim, que aconteceu, mas que retrata isso. Era um dia à noite, chovendo na cidade, e a luz tinha ido embora, e eu estava sozinha em casa. E eu comecei a ouvir alguns barulhos, como se fosse, na minha mente, era de vampiros. E eu comecei a andar, e quando eu andava, aquele barulho me acompanhava. E eu achava que eram os morcegos que estavam atrás de mim, que eram vampiros atrás de mim. E aí eu começava a andar e ia atrás. Entrei para o quarto, coloquei a cama encostada na porta, e aquela tensão, aquele medo. E aí fiquei naquele sentimento de medo. E no final, quando eu descobri, era o meu chinelo. A minha sandália estava molhada e estava fazendo um barulho. Então, o que o pensamento que eu tive gerou em mim? O pensamento de que tinha um bicho ali, que tinha algo na minha casa, gerou um sentimento de medo, que me controlava, que era maior do que a minha reação de ver o que estava acontecendo. Então, é isso que a gente vai ver aqui hoje. O que eu faço quando eu tenho um pensamento que está me controlando? Um pensamento que não muda e que está gerando uma emoção negativa na minha vida. É isso que a gente vai ver nesse livro. Muitas pessoas, elas vivem só porque estão vivas. Elas não têm objetivos, não têm metas, não têm ideias, não têm sonhos.
não sabe o que fazer quando perdem. Então, essa é uma questão que a gente precisa. A gente precisa ter um objetivo. Qual é o nosso objetivo? O que a gente quer? O que você quer para a sua vida? Quais são os seus desejos? Você já parou para escrever os seus desejos? Então, hoje a primeira coisa que eu já quero desafiar é isso. Terminando a live, lista. Quais são os seus desejos? Quais são os seus sonhos? Tenha eles claros na sua mente. Escreva, pense, defina metas sobre os seus objetivos. Seja o rumo, a direção que você tem. Eu já falei muitas vezes sobre isso, da questão financeira. Se eu não tenho um objetivo, eu não tenho por que guardar dinheiro, eu não tenho por que economizar. Então, tudo começa com o objetivo e com a nossa mente guiada para aquele objetivo, que é isso que vai nos motivar a fazer, nos motivar a economizar, a criar metas, a sair da zona de conforto. Nenhum ser humano consegue dominar plenamente a emoção, né? Mas a gente consegue ter um autocontrole de mudar, né? A gente não tem um domínio total. Uma hora ou outra vai vir uma emoção que você não gosta, vai vir uma emoção negativa, mas aí você tem que saber direcionar. Quando você é o ator principal da sua vida, você sabe direcionar essa emoção e transformá-la em uma emoção positiva. A gente tem a emoção, dois tipos de emoção, a doente, emoção doente e uma emoção saudável. A emoção doente é aquela emoção instável, mal-humorada, negativista, desprotegida, ansiosa, né? Quando a pessoa tem essas características, a emoção dela está sempre doente. Mas a saudável, ela tem uma estabilidade, ela é motivada, ela é protegida, alegre, tranquila e capaz de superar os períodos de ansiedade. Então, não é a receita que você nunca vai ter ansiedade, mas se você tem uma emoção saudável, você consegue superar essa emoção doente quando ela vem. Você consegue superar um momento de raiva, um momento negativo, um momento de medo. Você está preparado para isso. E o ator principal no palco da vida não quer dizer que ele não falha. As falhas fazem parte do caminho do sucesso. Não quer dizer que ele não chora. Ele refaz os caminhos, reconhece os erros e não deixa ser aprisionado por pensamentos negativos. Então, daqui a pouco a gente vai ver isso, como a gente direcionar, mudar o pensamento negativo e transformá-lo em um pensamento positivo. Nós somos construídos pela carga genética, o sistema social, as escolas e a atuação do eu. Então, tudo que compõe a gente está ou veio da genética, da família, da sociedade, das escolas e também do eu, o eu próprio, eu que determino onde eu estou. O eu é a nossa capacidade de decidir. E aí eu te pergunto, como têm sido suas decisões? Voltadas pelas pessoas à sua volta ou pelo que você quer? Quantas vezes deixamos de fazer algo, fazemos escolhas para agradar o outro, sem pensar em nós mesmos? E é muito importante isso, o primeiro eu. Você precisa estar bem para você cuidar do próximo. Isso é fundamental na nossa vida. E aí a escolha, ou eu sou líder ou eu sou vítima do ambiente. E eu te pergunto, o que você quer? Você quer ser líder da sua vida ou você quer ser vítima da situação? Vítima de todo o ambiente? Colocar culpa na família, na escola, no trabalho, no chefe? O que você quer? Qual o caminho que você escolhe? Se a gente não toma essa decisão, a gente vai ser guiado pelo aquele ambiente. Então, se os pais são deprimidos, os filhos provavelmente serão deprimidos também, se ele não decidir pelo eu próprio, liderar a sua vida. Se foi traumatizado na infância, vai ser um adulto frustrado. Os fracassados não constroem vitórias. Por quê? Porque eles
escolhem ser vítimas da sociedade, vítima da situação. Então, assim, eu fracassei no emprego, fui demitido, porque ninguém gostava de mim ali, e começa a ser vítima. Meu pai me batia, minha família abusou de mim, começa a ser vítima sem mudar a história. Então, você que tem que escolher, eu quero ser vítima ou eu quero ser líder da minha vida. Muitos pensamentos, eles perturbam, foram produzidos inconscientes. Os pensamentos perturbadores, ele não é que você conscientemente vai lá e faz aquele comando do pensamento. Ele vem inconsciente, ele vem da genética, ele vem do ambiente. Então, é esse momento que às vezes a gente precisa escolher quem são as pessoas que estão andando com você. São pessoas positivas ou são pessoas negativas? Às vezes você está com pessoas que tudo está ruim e aí seu pensamento vai ficando só ruim também. Sabe aquela situação de que mulheres juntas começam a falar do homem, por exemplo, e aí o seu pensamento já começa a ser de coisas erradas do seu companheiro. E o mesmo acontece com as mulheres, com os homens. Então, um grupo de homens. Mas a mulher, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então, o seu pensamento é só aquele ali voltado pelo seu grupo. Então, é muito importante, a gente precisa perceber quem está à nossa volta. Os nossos amigos, os nossos familiares estão nos ajudando a ser melhores? Estão nos ajudando a ser positivos ou negativos? E se está ajudando a ser negativo, afasta. Não faz bem você continuar. Então, é preciso ter esse cuidado. E aí eu quero pensar no seguinte, o livro retrata uma situação bem interessante. Você está em casa e de repente entra um ladrão. O ladrão aponta uma arma para você, começa a te ameaçar. E aí você já está ali machucado, porque ele já te acertou, já bateu. E de repente você descobre que aquela arma não é dele. E ele parecia muito forte, mas você vê que aquilo ali é falso. E que ele é mais fraco do que você. O que você faz? Qual vai ser a sua reação? Deixa aí o comentário. Qual é a sua reação? Quem tem alguma reação? A reação de ficar quietinho e continuar apanhando e ele levar tudo? Ou você vai atacar? Porque você sabe que a arma é falsa e que ele é mais fraco do que você. A maioria das pessoas vão reagir. E aí, para mudar, porque sabe que pode mudar. Mas e os pensamentos negativos? O que você faz quando vem os pensamentos negativos? Você fica ali alimentando os pensamentos negativos? De pensar naquele negócio que você quer, mas que de repente vem. A cidade aqui do interior não dá para fazer isso. Já tem muita gente nessa área. Você precisava ter mais dinheiro para fazer isso. E aí, aqueles pensamentos, você não consegue? O que você faz com esse pensamento? É preciso você pensar que esse pensamento é menor do que você. Assim como aquele ladrão que estava despreparado. Então, você precisa atacar o pensamento. Esse é o resultado. Atacar esses pensamentos negativos e colocar o pensamento positivo. Porque senão você está ali só alimentando e gerando uma emoção negativa. A criança, pensar na época de criança. Criança até os 7 anos, ela tem milhares de pensamentos. Quem lembra aí da época da infância? Como é legal quando somos crianças, os pensamentos fluem, uma maravilha. As fantasias. E esses pensamentos, eles são criados por autores coadjuvantes, que alimentam a memória para que amadureça o eu e se torne o ator principal. Então, quando a criança está ali, ela ainda não tem o eu autor principal, o eu que controla. Ela tem os coadjuvantes, porque a nossa mente é como se fosse o teatro. Os atores, nós vamos falar daqui a pouco sobre esses atores coadjuvantes que fazem parte. Então, tem ali os atores coadjuvantes e o eu principal. Até 7 anos, ainda está formando seu eu principal.
E os atores coadjuvantes estão jogando as memórias que vão ficar ali no seu pensamento, que vão alimentar a sua mente. E aí a gente vai falar de 3 atores coadjuvantes que fazem parte da nossa vida. Primeiro, gatilho da memória. O gatilho da memória, ele faz com que os estímulos visuais, os sonoros, os psíquicos sejam interpretados. Então, ele é muito importante porque ele que vai ter a reação desses estímulos que estão em volta, que te faz lembrar desses estímulos, de um som, quando você vê, para você gerar o pensamento, para você ter uma lembrança do que é. Então, se por exemplo, um bolo de aniversário, eu tive um aniversário muito legal, quando eu vejo o bolo, o gatilho da memória traz a lembrança, aquele aniversário que foi legal. Mas esse gatilho, ele pode trazer a memória ruim também. Eu vejo o bolo e lembro do meu aniversário que foi um desastre, o coleguinha foi lá, me jogou no bolo, fiquei traumatizado e tal. Então ele tem essa parte também negativa, porque ele traz uma lembrança que pode gerar medo, ele traz uma lembrança que vai abrir o arquivo, que vai te colocar em algum lugar escondido, porque foi uma lembrança ruim. Então, uma pessoa que te agrediu, você vê um parecido com ela, você se retrai. E aí que é o papel do eu. O eu precisa agir nesse momento, porque os gatilhos da memória estão aí, mas o eu tem que vir fazer a alteração, a ressignificação dessa memória. O segundo ator da nossa mente é o alto fluxo. O alto fluxo, ele produz os pensamentos que nos fazem sonhar, que nos animam, né? Então, o alto fluxo, ele nos faz viajar para o passado e para o futuro. É muito interessante, a gente precisa ter o alto fluxo na vida da gente, para que a gente sonha, né? Como é gostoso a gente sonhar, como é bom a gente imaginar os momentos agradáveis da nossa vida. Só que ele também pode trazer os pensamentos atormentadores. Por quê? Ele pode fazer você sonhar, você imaginar algo que não foi agradável, lembrar de algo que foi ruim. Ou ele pode fazer você criar uma imagem de algo negativo que pode acontecer. Por exemplo, se eu sair na rua, eu vou pegar o vírus, né? Eu sonhei com uma imagem negativa. Então, ele tem essa parte negativa. E aí, o que o eu deve fazer? Gerar um fluxo de pensamentos para eliminar esse pensamento negativo, para não deixar que a emoção negativa venha tomar conta. E o terceiro é a janela da memória. A janela da memória, ela gera prazer, né? A memória que vai lembrar de como foi bacana aquele local, as janelinhas da lembrança, ele é muito parecido com o anterior. E ele pode gerar também ansiedade e o ódio, que é a parte negativa, né? Então, esses 2 lados. E nessa janela, a gente tem a janela killer, que é a que nos fazem reagir por instinto, sem pensar. Então, quando vem essa memória, abre essa janela que faz sem pensar. Você está nervosa, você xinga, você se altera por causa dessa janela que abriu. E aí, como que você ganha dessa janela? Uma situação, por exemplo, dessa de tensão, você não vai provocar a pessoa que está tensa. Porque se uma pessoa chega xingando, a janela abre e você quer xingar mais alto. Mas o que você tem que fazer com o eu controlado? É você segurar, não provocar, não corrigir, silencia. Então, tem alguém irritado perto de você ou você está irritado, silencie. O primeiro minuto de atitude, geralmente a gente fala o que não quer. Então, essa é a melhor receita numa situação de tensão. Silenciar, se retirar e esperar tudo acalmar para que você possa pensar melhor na sua emoção, no que você vai falar, na situação.
eu quero pensar sobre algumas reações que o livro traz para gente, para você pensar se você está na plateia ou se você está no eu controlado, né? Na plateia você está só assistindo e aceitando tudo que tem na sua vida do jeito que é. O eu controlado, você determina os seus pensamentos, você determina suas emoções, você controla as suas emoções. Então pensa sobre isso. As reações, quais são? Veja se você tem essas reações. Vai anotando aí para você ver o resultado. De 1 a 2 que vocês marcarem, de 3 a 5 ou de 5, são 10. Então daqui a pouco eu vou falar o resultado. Vai pensando aí. Primeira reação, reclama com frequência? Como você tem sido? Você tem reclamado com frequência? Você reclama de tudo? Nada tá bom para você? Se sim, marca um ponto aí. 2. Reage sem pensar. Como você tem reagido? Você vai no momento da janela do impulso? Já vai batendo, já vai xingando, já vai brigando? Não pensa no que você vai falar? Se sim, marca 2 pontos para você. Ansiedade. Você tem sido uma pessoa ansiosa? Você fica ansiosa com tudo? Ansiosa com a noite, ansiosa com o dia, ansiosa com o trabalho, com o dinheiro? Tudo é motivo para te deixar ansioso? Terceiro ponto, se tiver. 4. Baixa autoestima. Como tem sido a sua autoestima? Alta ou baixa? Você tem acordado para baixo? Você tem se sentido mal? Como tem sido? 5. Intolerância. Como tem sido a sua parte? Você tem tolerado as pessoas ou você tem sido intolerante com as situações e com as pessoas? 6. Dificuldade de enfrentar um desafio. Como você reage aos desafios? 7. Pensamento acelerado. Como têm sido os seus pensamentos? Estão acelerados ou controlados? 8. Hipersensível. Você está sensível? Qualquer situação você chora, você entristece. Fico ansioso se não consigo dormir. Então presta atenção na live aqui que no final eu vou dar as dicas, né? De controlar essa emoção da ansiedade. Você pode controlar a sua emoção. 9. Dificuldade de reconhecer os erros. Você tem dificuldade de reconhecer os seus erros? Ou você reconhece, pede perdão? Como que é a sua relação com o erro? E o 10, falta de autocontrole. Então, recapitulando para você anotar aí a sua pontuação. Presta atenção, de 1 a 2, você está ficando pouco tempo na plateia. Tá tudo bem ainda, faltando pouco para você controlar totalmente o seu eu, determinando a sua vida. De 3 a 5, você está muito tempo na plateia. Precisa tomar uma ação. E acima de 5, você está plantado na plateia. Você não tem controle nenhum sobre a sua vida. O seu eu está dormindo. Então, vou recapitular aí para você pegar. E depois, quem quiser, me chama no direct que eu repasso para vocês. Então, reclama com frequência, reage sem pensar, ansiedade, baixa autoestima, intolerância, dificuldade de enfrentar desafio, pensamento acelerado, hipersensível, dificuldade de reconhecer erros, falta de autocontrole. Então, são essas 10 reações que a gente precisa aprender a cuidar para ter o controle total da nossa vida, para o eu nosso estar no comando da nossa vida. E aí, vamos agora à parte melhor, né? E aí? Já vimos então que tem o eu e que tem os atores coadjuvantes ali que eu preciso aprender a lidar com eles, porque eles estão presentes no meu pensamento, mas eu preciso, quando vierem, sair da frente. O meu eu precisa controlar. O que eu faço? Como que eu gerencio os pensamentos e como que eu vou ser líder no meu palco,
no palco da minha mente. Então, tem duas metas. Primeira meta, e anota essa meta para você sair com ela aqui e começar a sua mudança. Primeira meta é reeditar a sua memória. Isso mesmo. Reeditar a sua memória, reescrever a sua memória, reescrever a sua história. Como que eu faço isso? Como que eu vou inserir nova experiência na janela da memória? Então, a janela da memória vem com uma mensagem, com uma lembrança negativa. Como que eu vou inserir nova experiência? Como que eu vou construir a segurança onde existe medo, a tranquilidade onde tem ansiedade? Aí tem a técnica do DCD. Técnica do DCD. Duvidar, criticar e determinar. Então é isso que você precisa fazer com as suas memórias. Duvide, critique e determine. Não adianta você fazer um sem ter o outro. Como que eu vou fazer isso? Então, toda vez que vier, diga: essa ideia não é minha. Essa ideia não tem fundamento. Isso é loucura. Então, é conversar, converse mesmo, converse sozinho, questione os seus pensamentos. Então, vem o pensamento, questione, duvide. Não acredito, isso não é verdade, não pode ser. Isso você está gozando da minha cara, você está fazendo hora. Eu sou assim, eu sou alegre, eu sou positiva, eu conquisto o que eu amo, eu sou líder. Eu que determino a minha vida, então essa é a determinação. Então eu duvido, eu gero a dúvida naquele pensamento, eu critico o pensamento e eu determino o lado positivo, eu determino o que eu quero ser. E para isso, para ter mudança, não é uma vez, é criar esse hábito, até que se torne algo real e que você consiga, sim, com o tempo você vai ter aquela facilidade de não aceitar os pensamentos, mas converse com você mesmo e faça essa técnica para reeditar a sua memória. A meta 2 é janelas paralelas da memória. Você vai criar na memória janelas saudáveis que têm interconexão com as doentias. Então, você lembrou de abrir uma janela de algo negativo, de algo doentio. Você vai criar uma janela saudável. Então, qual que é a técnica? É fazer a mesa redonda do eu. Isso mesmo. O que é essa mesa redonda do eu? É reunião íntima conosco. A reunião íntima com você mesma. Você vai fazer uma reunião de pelo menos 2 vezes por semana durante 15 minutos. Ou então, às vezes é complicado, você vai esquecer de tirar esses 15 minutos 2 vezes na semana. Você faz alguns minutos diários. Por exemplo, antes de você dormir, assim que você acordar, enquanto você estiver tomando banho, mas tenha diário esse momento da mesa redonda. E como que faz essa reunião comigo mesma? Você vai entrar dentro de você e debater o problema, a dificuldade, fazer questionamentos, críticas, as características doentias que estão ali e plantar o jardim na memória. Então, você vai usar a técnica anterior nessa técnica da mesa redonda, o CDC, o DCD. O DCD, que você vai duvidar, criticar e determinar, lá na mesa redonda. Então, veio aquele pensamento de que você não consegue, você vai questionar. Por que eu não consigo? O que é que não dá para conseguir? De onde que está tirando isso? É lógico que eu consigo. Eu posso. E aí você vai decidir, você vai fazer as escolhas e planejar a sua vida. Então, esse é o caminho para você começar a buscar o seu sucesso. Esse é o caminho para você mudar a direção da sua vida. Muitas vezes as pessoas já vão direto para a ação, direto querendo fazer, e aí começam a fazer e não dá certo. Por quê? Porque não tratou os pensamentos e as emoções. Então, o primeiro passo é você aprender a lidar com seus pensamentos, aprender a lidar com as suas emoções, a ressignificar as suas emoções,
ressignificar os seus pensamentos para você controlar. Porque aí o seu pensamento vai ser direcionado por você. Você que vai determinar o que é importante para você. Você que vai determinar o seu caminho. Né? E nessa questão, às vezes, você precisa de passar por quebra de crenças, quebra de bloqueios. Então, mas quando você começa a fazer, e a primeira etapa é essa. Assim, eu acho que eu precisava fazer uma terapia, precisava fazer, mas eu não posso. Comece a fazer o que você pode. E o que você pode fazer hoje é essa técnica que eu te ensino. Essa técnica que traz nesse livro. Você começar a determinar na sua vida, a determinar o que você pensa, a controlar as suas emoções. Então é isso que eu quero te desafiar hoje, a sair daqui com a meta de reeditar a sua memória. Quem está aí disposto a reeditar as memórias negativas? Escreve eu aí. Quero ver se alguém aqui já está disposto a reeditar essas memórias negativas. Escreve aí. Eu estou disposto, eu vou reeditar a minha memória. Eu faço isso diariamente. A Reis Kátia faz muito bem isso, né, Kátia? De estar reeditando as memórias, isso mesmo. E isso é algo que a gente precisa colocar como um hábito na nossa vida. E é um hábito que eu faço na minha vida. E quando eu criei esse hábito, no início, tinha mais pensamentos negativos. Hoje é muito raro ter um pensamento negativo. Mas a gente é humano, tem hora que vem. Quando vem, a gente reage bem e controla. Então, isso mesmo, a Déia e eu, muito bem, né? Então, é estar disposta a mudar os seus pensamentos, ter o seu momento de conexão com você mesma, criar as suas janelas de sucesso, que você que determina o que você quer ser. E é aquela janela que a gente pode criar da nossa infância. Quem aí que nunca teve um momento de infância que sonhou ser princesa? A decoração ambiente aí eu faço diariamente. Kátia vai ficar salva. Daqui a pouco eu já deixo ela assim que finalizar e também vai para o canal do YouTube, ela fica salva no YouTube, então depois você assiste lá. Nanda, eu estou disposta, todo dia me proponho a isso, muito bem, então esse é o caminho da direção. Faça diariamente até que se torne um hábito. Quando se tornar um hábito, vai ser raro vir um pensamento negativo, porque quando ele vem, você já elimina ele no mesmo momento. Você já ressignifica rápido, você consegue fazer um trabalho rápido. Então, tenha seus momentos de conexão, ressignifique as suas memórias, controle suas emoções, redesenhe a sua história e trace o caminho para o sucesso. Porque qual que é o próximo passo? Ter os objetivos claros, planejar, agir, errar e acertar, porque não tem nada de normal você errar, os erros fazem parte para chegar no acerto e estar no sucesso. E é isso que você precisa, buscar o seu desenvolvimento, buscar a sua realização profissional, financeira, né? Buscar a sua qualidade de vida, a sua liberdade financeira, poder realizar os seus desejos, os seus sonhos e ter o dinheiro que te dá uma vida tranquila. Querer ter dinheiro é algo que deve fazer parte da nossa vida. Infelizmente, o brasileiro não tem esse hábito de falar de dinheiro, mas deveria ser algo legal de falarmos onde está o nosso dinheiro, quanto temos, quanto estamos guardando, o que estamos fazendo para ter dinheiro. E infelizmente a gente fica num mundo que a gente tem que esconder às vezes que temos dinheiro, mas essa não deveria ser o nosso caminho. Que bom que está te ajudando, de coração. Esse é o meu objetivo. Realmente o meu propósito é de ajudar, de contribuir com a mudança. E se você também precisa, eu estou com algumas vagas abertas para uma sessão gratuita da mentoria financeira. Então me chama no direct que eu estou sempre abrindo uma vaga ou outra e eu te encaixo em uma dessas vagas para conhecer um pouco e te ajudar a ressignificar a sua história, te ajudar a mudar a sua história, te ajudar a traçar o seu novo caminho do sucesso e fazer dinheiro
investir bem o seu dinheiro para ter uma qualidade de vida, para poder usufruir das coisas boas que a vida nos oferece. Então, cuide da sua vida, cuide da sua mente, cuide das suas emoções e cuide do seu dinheiro. Busque fazer dinheiro e realizar o seu sonho. Nós encontramos aqui na próxima semana. A próxima live vai ser de perguntas e respostas baseada nesse tema de mentalidade, bloqueio emocional e de crenças. Felizmente, somos oriundos de uma geração que nos educou com muitas crenças limitantes. Isso mesmo, Nanda. Infelizmente, a gente é assim. Mas hoje a gente tem essas oportunidades de mudar. E a gente pode mudar, né? A gente pode fazer uma vida diferente. Na luta com autoconhecimento e libertação. Esse é o caminho mesmo. Eu que agradeço a vocês e espero vocês na próxima live, na próxima semana, falando desse tema com perguntas e respostas. Vou abrir caixinha de perguntas para vocês enviarem as perguntas e na próxima terça a gente tratar aqui desse tema que é tão importante, tão libertador da nossa vida, né? Abraço para você também, Nanda. E a gente precisa disso, porque a partir do momento que a gente mudar a nossa mentalidade, que a gente mudar a nossa vida, nossos pensamentos, tudo muda na nossa vida. Muito amor para você também, Kátia. Obrigada, Anderson. E eu espero vocês na próxima semana. Um grande abraço para todos e muita riqueza de pensamentos, de tudo em abundância na nossa vida. Até a próxima terça.